é o curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. A partir da 46ª edição, ou da 44ª, se não me engano, está lá, para quem quiser ver, tudo o que confirma o que eu digo. O Barroso inaugurou o ativismo judicial. Dito isso, ele mentiu sobre a harmonia e mentiu sobre o ativismo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes Maduro, disse no sábado, durante evento realizado em Roma, porque ele também tem boquinha, e quem tem boquinha vai a Roma, na Itália, que existe uma grande harmonia entre os poderes no Brasil e que o ativismo judicial, alegado por críticos do STF, é um mito. Lembrando que o evento promovido pelo grupo Esfera Brasil foi patrocinado pelos grupos JBS dos irmãos Wesley e Joesley Batista e também pela Âmbar Energia dos mesmos irmãos Wesley e Joesley Batista. Em seu discurso, Barroso afirmou também que o Brasil vive um momento de elevação da civilidade. Olha aí o fardo do homem branco de novo. Eu vou abrir aspas para o Barroso chupando bala. As pessoas agora discordam ou concordam. Fecho na bala. O evento de Roma, aliás, que contou com a presença de ministros do STF, integrantes do governo Lula e do Congresso Nacional, resultou em pelo menos R$144 mil em despesas públicas com viagens de autoridades e assessores. Rodrigo Pacheco, por exemplo, foi à capital da Itália em avião da FAB, acompanhado de Davi Alcolumbre, que já não está mais na Praça é Nossa. Já as viagens de 2 auxiliares de Ricardo levando uísque somam cerca de R$60 mil em diárias e passagens. O que você falou, alemão? Nada? Você falou alguma coisa? Ah, não, agora não, mas falou sim. Falou, não falou, Fred? O Fred tem o ponto, ele também ouviu. Você apertou. Apertou sem querer. Essa resposta. Nessa idade não tem mais nada sem querer, meu querido. Então vamos lá, os pontos de análise. O que disse o Barroso? Há uma grande harmonia. Eu achei que não houvesse harmonia no Brasil desde o fim do grupo de Xande de Pilares. Ponto 1. Harmonia. Tá tudo em pé de guerra isso aqui. Manifestação com milhões de pessoas na rua protestando o STF, cheio de deputado, senador lá. Que harmonia. Então isso é fake news. Ponto 2, Dani, eu vou passar para você então. O ativismo judicial é um mito. Diz o maior, diz aquele que inaugurou o ativismo judicial no Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Barroso inaugurou o ativismo judicial no Brasil. Ele que chegou com a tesoura na fita do ativismo judicial e fez assim: está inaugurado o ativismo judicial. Sou eu, Pavinato, que estou inventando isso? Não. Você pode comprovar o que eu estou dizendo pelo mais clássico curso de Direito Constitucional deste país, que já está, acho que na sua 50ª edição, ou seja, há 50 anos este curso forma profissionais do direito, é o curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. A partir da 46ª edição, ou da 44ª, se não me engano, está lá, para quem quiser ver, tudo o que confirma o que eu digo. O Barroso inaugurou o ativismo judicial. Dito isso, ele mentiu sobre a harmonia e mentiu sobre o ativismo. E depois ele voltou a falar que civilizou a indiaiada do Brasil, foi isso que ele falou, os Jeca Tatu do Brasil. E por fim,
Ele falou em um evento, ele e Tofodidio falaram em um evento patrocinado, financiado por um grupo de empresas que tem casos que eles vão julgar. Eles próprios vão julgar. Por que este homem não está preso? Dani, você queria começar, por favor. Pavinato, eu queria comentar aqui que você, logo no início, falou sobre a harmonia, não é? Que o Barroso disse, não, agora nós vivemos em grande harmonia, mas ele falou da harmonia entre os poderes, ou seja, todos eles estão fechados, não é? De forma harmônica, enquanto a população está aqui às cegas, sem saber qual é o dia de amanhã, como vai ser, mas qual vai ser o dia que nós realmente teremos a possibilidade de criticar, de ter a liberdade de expressão respeitada efetivamente, não é? E não esse teatro que nós vemos que está acontecendo aqui no país. Então, quando ele fala em harmonia, ele está falando harmonia entre os poderes. Então, ele não vê nenhum problema acontecendo lá em Brasília. Ativismo, são tantas camadas, né? A gente estava rindo aqui, porque parece realmente uma piada de mau gosto, não é? Ele fala sobre o ativismo judicial, como o Pavinato acabou de falar, que ele mesmo, o Barroso, inaugurou. Mas o mais interessante de tudo é que tudo isso foi patrocinado pela JBS, não é? Ou seja, quando nós analisamos, realmente existe uma harmonia, todos eles estão fechados, aqueles que são os donos do poder estão fechados para que a população tenha cada vez mais medo de se manifestar, tenha cada vez mais medo de exercer os seus direitos básicos enquanto eles tomam conta do país. Simplesmente isso aqui realmente parece uma piada de mau gosto. Quando eu estava lendo a notícia, olha, Pavinato, só você mesmo para fazer a gente rir, sabe? Porque a gente fica... Na verdade, fiquei deprimida lendo a notícia, deprimida lendo todas essas camadas de falta de respeito, falta de noção com a própria sociedade, como se nós fôssemos burros, não é? E não conseguíssemos entender toda essa movimentação desses donos do poder, não é? Porque assim eles que eles realmente... tratam o povo. Exatamente, porque eles realmente, Pavinato, eu concordo com você, sequestraram o STF, sequestraram não só o STF, mas todas as instituições e a possibilidade da sociedade conseguir reagir efetivamente. Agora você fica lembrando, né? O 8 de janeiro destruiu um relógio histórico de valor inestimável. E qual é o valor da Constituição que estes senhores estão destruindo? É o valor da alma do povo brasileiro que eles conseguiram jogar no lixo. Nossa alma está peregrinando no inferno, porque só é sofrimento. Você olha, você não vê saída. Eu não vou contar de um fato que está acontecendo comigo recentemente, que tentaram me colocar para assinar algo que eu não poderia assinar, porque era ilegal. Aí depois eu descubro que nessa porcalhada toda que está lá, um dos caras que é fundador da porcaria que estão tentando me fazer, estava lá. Aí você olha e diz assim, qual é a saída que você tem? Roma? Aí você diz, qual é a saída que você tem? Você olha e não vê saída. Eles estão construindo, Pavinato, esse é o problema. Eles sequestraram, a Dani falou, sequestraram todas as instituições. Vocês dois falaram. Esse é o dado. O que é sequestrar uma instituição? Uma instituição não é um prédio, uma instituição é uma regra de conduta. Quando você sequestra uma regra de conduta, significa o quê? Que você relativiza essa regra em função daquele que tem a força para aplicar o seu desejo, e não a regra. E a regra vale para quem? Para aquele que é vítima deles, mas não vale para aqueles que são os algozes. Esses aí não, eles estão fora. O professor Oliveiros Ferreira foi um dos maiores sociólogos da história do Brasil. Ele usava a tese das posses essenciais. Posse das almas, posse do excedente, posse do poder e a posse das almas, excedente, posse do poder, e tinha uma outra posse lá. São 4 posses essenciais. Quando você atinge um nível de controlar todas as posses essenciais, você fica acima do sistema. Foi o que eles fizeram. Eles simplesmente ficaram acima de todas as posses. Por quê? Porque eles controlam tudo. Eles têm um excedente, que é a economia. Eles têm um poder, que é a política. Eles têm as almas, que é a religião. Eles não permitem mais a gente rezar. Uma pessoa foi presa porque assistiu um culto lá na frente do quartel-general. Foi presa. Estava lá, não interessa. Porque eles querem não mais permitir que você tenha o direito. A posse das almas já foi tomada. Eles não permitem mais que você tenha a própria religião. Quando você olha e diz assim, mas espera aí,
Se eles têm isso, eles são dono do sistema. Voltando, pegando uma outra personalidade que eu sempre falo, Camorra de cima e Camorra de baixo. Esse é o nosso problema. Nós agora não temos mais condição. A máquina foi tomada, a árvore está toda cheia de cupim. Quando você tira a camorra de cima, quando você vai brigar com a camorra de baixo, que é aquele que fica te assaltando por um celular para vender o celular e tomar uma cervejinha no final de semana, você vai enfrentar ele. Quando você vai enfrentar, descobre que aquele cara que te matou para tomar uma cervejinha, ele pode ser irmão de um cara ou de alguém que está envolvido, só que está na camorra de cima. Acabou. É isso que nós vivemos no Brasil. Vamos desistir dele? Não. Mas o povo precisa ter esclarecimento sobre isso. Lembra quando o Gilmar Mendes falou que isso aqui era uma cleptocracia? Sim. Para quem não sabe, clepto é roubar, é tomar, né? Tomar o que não é seu. Exato. Roubo ou furto. A diferença de roubo ou furto é que violência. o roubo é o furto cometido mediante violência. Né? Quando o batedor de celular, ele furta. Aquele que fala, passa o seu celular, ele rouba. Essa é a diferença. Então, a clepto, né, roubo ou furto, tomar aquilo que não é seu, de maneira injusta, porque você pode tomar aquilo que não é seu e a pessoa te deve, então é de maneira justa. Então, a cleptocracia, que é um termo cunhado pelo ministro Gilmar Mendes, hoje parece... Se a gente olha o Brasil, se a gente olha ministros do STF indo para viagens financiadas por pessoas que vão ser julgadas, por empresas que vão ser julgadas pelos ministros do STF, e que no passado essas empresas estavam envolvidas até o pescoço na cleptocracia. E ainda... Qual é a mensagem? Qual é o sentimento que eu tenho? Eu tenho que hoje nós somos uma cleptocracia que, porque tem a participação do judiciário, não pode mais ser chamada de cleptocracia. Exato. É esse que é o ponto. Você chegou É a minha impressão. Mas é exatamente isso. Bom, ele falou muitas coisas, né? Primeiro ele fala que não existe ativismo e que é um mito. Os caras estão tentando reescrever a história debaixo do nosso nariz. Então, assim, a gente sabe que existe um ativismo, a gente está vendo claramente que a balança da justiça está corrompida por esses membros que ocupam o STF. Mais uma vez, reforço, não é falando contra a instituição STF, portanto, não existe, por exemplo, pacote... É em defesa, isso é uma defesa. O que nós fazemos aqui é defender o STF dos ministros que ocupam cadeira da STF. Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa história de que existe um pacote anti-STF, de que as falas são contra o STF, são, na verdade, mentirosas. O que existe são pessoas que estão tentando defender a justiça brasileira, tentando defender a democracia e tentando defender as instituições que compõem essa república e, portanto, o STF. Então, ele fala que é um mito, é mentira, existe ativismo judicial. A gente fala sobre isso há pelo menos uns 5 anos, a gente demonstra na prática como as ações são todas de maneira parcial, tomada realmente, a sensação que a gente fica é que eles estão com a máquina pública na mão e que agem como uma vingança. Então são multas estapafúrdias em números curiosos, são medidas o tempo todo de que não soltam as pessoas, né? Deixa solto, mas com tornozeleira, sem poder ter acesso à rede social, sem poder conversar com outras pessoas. Então ele está mentindo quando ele diz que isso é mito. Mas o que me chama bastante atenção é sobre esse ponto de elevação da civilidade, porque eu não acredito que um ministro que virou para um cidadão brasileiro e falou, perdeu mané, não amola, tenha alguma condição dentro da esfera da realidade, dentro de cabeças que estão em sã consciência, em abrir a boca e falar sobre civilidade. Um ministro que estava fazendo referência a uma frase de bandido. Um ministro que participou do Congresso da UNE e falou, derrotamos o bolsonarismo. Um ministro que desde o ano passado dá declarações de que o ativismo político, ele mesmo, inclusive, é contraditório. Exato. Ano passado ele falou que tinha ativismo político, ele disse que era que bom. o STF era um tribunal político. E que isso era bom. E se é um tribunal político, existe ativismo judicial. Então, aí fica outra pergunta de 1 milhão para Alexandre, por que o Barroso não está no inquérito das fake news? E esse evento é um absurdo, tá? Não existe a possibilidade de eu ter a Suprema Corte Judicial de um país
saindo do país, e aí aquilo que você diz, saindo do país para um evento para brasileiro que vai falar português, que assim, não entendo porque que o evento não é aqui, que já seria um absurdo. A gente já explicou, né, na semana passada. Deve ser os tais dos fatores externos. Os fatores externos. Mas sair do país para um evento em português, o Supremo não tem trabalho no STF? Não. Tá sem processo. Isso porque na semana passada ele falava: ai, tem tanto trabalho, tem que pôr inteligência artificial. Vá trabalhar, meu amigo. Só esse tempo que ele está perdendo aí, ele não precisaria tanto da inteligência artificial. Bastaria eles fazendo aquilo que eles cabem. A única coisa do mito, que é um mito aí, é a mitomania. Parece que a mania de ficar falando em verdade, tô nem dizendo mentira, hein, ministro? Inverdades se tornou uma doença de membros da política e dos três poderes no Brasil, porque não é possível que ele tenha a capacidade, cara, é isso que me dói no coração. Como é que pode uma... Eu sempre penso, todo mundo vai morrer um dia. Todos vão morrer. Qual é a preocupação que uma pessoa tem sabendo que ela vai morrer? É o que ela deixará de legado. Não é possível que alguém não tenha a capacidade de se olhar no espelho e dizer: eu não tenho nenhuma vergonha, ao ponto de saber que daqui a 50 anos os historiadores vão dizer assim: esse momento da nossa história será chamado de um momento lixo, a era do lixo. Mas ele gozou a vida... Ele gozou a vida. Ai, gozou a vida e deixou um dinheirão para 5 gerações. Eu até aceito isso. O problema todo é que a história ela não é cíclica numa questão de volta para o início. Mas existe um teto para tudo. E o que ele está fazendo, isso vai destruí-lo um dia. Pra e a sua família. Isso é coisa pra gente que tem moral da classe média, tem moral cristã, meu amigo. Como disse a Mariana Porque Chauí, isso é ganância. Isso é ganância de nós que temos ética, moral, que temos Deus do coração. Porque a pessoa não vai estar viva para ler o que vai falar dela mesmo. Então, ó, é o que pouco se lhe faz quanto pouco se lhe fez. Não faz diferença. E deixar claro mais uma vez, né, Arthur? Da mesma maneira que um padre pedófilo criticado não é a igreja, logo a crítica ao padre pedófilo não é uma crítica à igreja, uma crítica a um juiz que atua como Barroso, Tofodídio, Alexandre de Moraes, não é uma crítica ao STF, é uma crítica a quem mancha a santidade da instituição. Até porque, Pavinato, os ministros passam, a instituição fica. Né? Então a gente tem que aqui preservar a instituição. Agora, o ministro Barroso falou em harmonia entre os poderes. Como é que pode haver harmonia se o Supremo Tribunal Federal é, ao mesmo tempo, judiciário, legislativo e executivo? E que fique claro, ele só é assim porque o nosso Congresso Nacional está acovardado. É a harmonia dos ditadores, percebe? É a harmonia do... Você acha que Hitler tinha problema com o Congresso e com o Judiciário? Não, porque ele acha que o Salazar tinha problema com o Congresso, com o Judiciário? Mas então, esse que é o ponto. A harmonia, ele usa a harmonia para dizer que há, na verdade, então, o equilíbrio da democracia. Essa harmonia entre os poderes justamente denota o desequilíbrio da democracia. Exatamente. Porque todos eles estão de mãozinhas dadas, em conluio, caminhando para o mesmo lugar. Agora, o Luiz falou aqui, os ministros passam, mas as instituições ficam. Não é? Só que, enquanto isso, Arthur, uma geração inteira é sequestrada. Sem dúvida. Não é? E os impactos disso, você como economista, não é, entende muito melhor, não é o impacto apenas na economia também, mas na sociedade como um todo. Quais são o Suano fala, né, das instituições como regras de conduta. Quais serão as regras de conduta, não é, daqui a alguns anos, da próxima geração? Como elas vão ter de agir para justamente atender a essa tal democracia. Elas já morreram, né? Faleceram. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.